Vamos ver se isso dá certo. Estão vendo? Sim. 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 O Zoom é tão mais tranquilinho, não é verdade? Estão vendo? Sim. Vou desligar meu microfone. Por favor, desliguem o microfone. Obrigada. Vamos lá, então. Dívida e Resgate, que nós já dissemos de que livro é. O desenho é do artista Mozart Couto, estúdio Cena e Ação. Então, temos aqui, Maria Lúcia está entrando, pronto. Dá para botar para... Ótimo. Então, vamos lá. Na antevéspera do Natal de... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Na antevéspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, muitas posses, retornava à sua fazenda às margens do rio Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte, ou seja, estamos no tempo do Império, e ela estava no Rio de Janeiro, onde era a corte, e voltou para sua fazenda depois de um ano. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos, ou seja, escravos de sua casa, sorridentes e humildes, que lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada, em velha poltrona sobre largo estrado, que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência à distância para cada servidor que exclamava de joelhos: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sinhá. Louvado seja, acentuava Dona Maria, com terrível severidade a transparecer-lhe na voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em um ângulo recuado, pobre moça mestiça, sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção do capataz desalmado, esperava a sua vez. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se empertigada, chamou para junto de si o capataz, que seguia de perto a jovem escrava, e antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente. Matilde, guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem hesitação. E, afastando-se do recinto, na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o assessor, de chicote em punho, cochichavam entre si. Ah, sim, Georgina. Não sei por quê. Aqui. Georgina, Sila, desliga seu microfone, por favor, meu amor. Não tem, não estou achando. Não, já desligou, já. No grande pátio, que a noite agora mortalhava em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a ordenação recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, as duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Nuvens formidandas, ou seja, gigantescas, coavam o céu e os medonhos rugidos dos trovões remotos. Derramava-se o Paraíba em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilhada e falou: diga de quem são essas duas crias nascidas na minha ausência. De Nhosico, sinhá,
Miserável, meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue esta infâmia. Não posso, não posso. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar pela paisagem deserta e gritou rouquenta. Nunca mais você verá essas crianças que odeio. Ah, sim, não me separe dos meninos, não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero você mais aqui, e essas crias serão entregas à venda. Não me expulse, Senhor, não me expulse. Desavergonhada, de hoje em diante, você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, ou seja, o capataz acentuou irônica, livre, você poderá trabalhar noutra parte para comprar esses rebentos malditos. Matilde sorriu, e, em meio ao pranto copioso, exclamou, ajude-me, sinhá, se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba, enorme, caudaloso, e sentenciou, você está livre, mas fuja da minha presença, atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não, tenha piedade da sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Mas, a um sinal da patroa, o capataz envelhecido estalou o chicote no dorso da jovem, nas suas costas, que, cambaleante, indefesa, caiu na corrente profunda do rio. Socorro, socorro, meu Deus! Valei-me, nosso Senhor! Gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia o rio abaixo, ante o silêncio da noite. As próximas duas imagens não são, conta aqui o produtor do projeto, não constam na narração da história de Humberto de Campos, mas ele acrescentou em virtude de completar melhor aqui a história contada com as imagens. O tempo passou, e como acontece a todos nós, aconteça o que acontecer em nossa vida, chega uma hora que é o momento de devolvermos o corpo físico ao mundo físico e partirmos de retorno ao mundo espiritual. E foi o que aconteceu também com a Dona Maria Augusta. Quando ela desencarnou, obviamente, não foi para uma região de luz. Tinha o seu coração enegrecido e também foi para uma região escura de sofrimento. Mas, como acontece a todos nós, a misericórdia divina não nos perde de vista. E num determinado momento, Dona Maria Augusta Correia da Silva, não mais havia desencarnado, é resgatada no mundo espiritual por mentor, ela que estava presa nas regiões inferiores. Depois disso, e após um período de reequilíbrio, vamos ver aqui que não está passando adiante. Aqui. Nós vemos aqui que ela já está, não é? Num momento de maior reequilíbrio, já planejando a sua futura encarnação e sabedora agora dos seus equívocos e com uma necessidade em seu coração para reparar os seus erros. E daquela data, 1856, passaram-se 100 anos. E agora nós vamos encontrar, de novo, Dona Maria Augusta Correia da Silva. Na antevéspera do Natal
de 1956. Dona Maria Augusta Correia da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se noutro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de rica latifundiária, era agora apagada mulher, em rigorosa luta para ajudar o marido na defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos diante da espera do Natal que se aproximava, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando o que se lhes opusesse à passagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso, e em dado instante, esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na corrente do rio, gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, aqui foi antes, desculpa, eu não tinha mudado. Eles saíram com a água. E ela cai no rio. Todavia, decorridos alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo, ante o silêncio da noite. A antiga sitiante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Estão me vendo? Sim. E o Zoom é muito fácil. Muito bem. É uma história da Dona Maria Augusta que nos faz querer pensar que, em nossos momentos difíceis, acredito que já tivemos alguns em nossas vidas, não é? E é claro que não tem nada a ver com as escolhas da Dona Maria Augusta, mas cada um de nós também fez suas escolhas. E, às vezes, situações que nem imaginamos que tenham ligação com o passado, têm ligação com o passado. Situações que não precisam ser terríveis, como aqui da história, não é? As histórias são interessantes porque nos ajudam a mostrar, vamos dizer assim, alguns exemplos mais intensos. Exemplos intensos costumam chamar bem nossa atenção e nos dão uma ilustração bem rica, não é? Do que se propõe a lição. Todos nós passamos por dificuldades como esta que estava ali naquele casebre na antevéspera do Natal de 1956. E, diante das dificuldades, sejam quais forem, até mesmo quando tragédias, ali era uma tragédia, uma mãe que morreu numa catástrofe, não é, natural, se abatem sobre nós e podemos ficar com muitas dúvidas. Por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? Mas não deve ser esse peso que marca, ou que deva marcar o nosso coração. O que é importante é nós pensarmos que Deus, além de justo, é misericordioso. Vejamos que parecia, na história, ela tinha uma grande limitação, mas ela tinha filhos, ela era casada, ela tinha o seu lar.
Então, vejamos como é que, mesmo diante de tantas limitações, a misericórdia vem nos favorecendo para que a lição a ser aprendida, e não vamos esquecer, havia ali um espírito arrependido. Vocês perceberam? Não se passa por uma situação dessa, porque a providência divina ela não tem pressa. É uma característica muito interessante da providência divina. A providência divina não tem pressa. Vamos imaginar que nós tenhamos um aluno numa escola, ou mesmo um filho nosso, que não está amadurecido para passar por determinada situação. Nós vamos entregar essa situação para que ele faça? Vamos imaginar assim, vamos pedir para uma criança de 3 anos fritar um ovo? Não vamos fazer isso. Por quê? Porque ela não está preparada para isso. Vamos sentar à beira de um berço de um bebê de 6 meses, lermos Guerra e Paz e conversarmos com a criança sobre o que ela achou do texto? Primeiro, ela não vai saber falar, não é? E ela também nem está entendendo. Vamos dizer que ela tivesse até 5 anos de idade e estivesse entendendo, mas o que diz aquela história, né? Ela provavelmente ia pedir para trazer a história da Bela e a Fera ou a história dos 3 porquinhos, que era mais interessante do que o livro Guerra e Paz. Ou seja, tudo tem o seu momento. Se nós entendemos isso, fazemos isso com os nossos filhos, a providência divina não é diferente. 100 anos depois, ela consegue resgatar um débito que tinha a sua, vamos dizer assim, a sua significância. Era um débito realmente relevante. E ela enfrentou esse débito 100 anos depois. Ela está muito bem. Porque tem pessoas que passam 5, 6, 7, 8, 9 séculos para serem apresentadas ao resgate. Também Humberto de Campos traz a história dos que morreram no edifício, não do Joelma, um outro edifício que pegou fogo em São Paulo, que eu esqueci o nome. Falando que havia um resgate coletivo ali, não é o Andraus, esqueci o nome, que se remontava ao tempo das cruzadas, ou seja, 10 séculos. 10 séculos. A providência divina esperou 10 séculos um grupo, não é, de espíritos que desencarnaram naquele incêndio, esperou 10 séculos para eles que jogaram os infiéis, não eram cristãos, do alto dos prédios, fecharam os prédios, tacaram fogo nos prédios, e as pessoas foram para o alto dos prédios e ali se jogaram, exatamente como aconteceu no incêndio. Imaginemos 10 séculos para que aqueles espíritos estivessem fortalecidos para enfrentar esse resgate. Então, a providência divina, ela não tem pressa. Nós é que somos os maiores interessados. Se alguém devesse ter pressa, deveríamos ser nós, não é? Mas a pressa, diz o ditado popular, sabiamente, é inimiga do quê? Da perfeição, não é? Nós devemos ter cuidado para que os nossos passos sejam bem dados, sejam dados com consciência, com atenção, com lucidez. Mas vamos esquecer o tempo, porque o tempo não existe, né? O que existe é Deus, o universo, nós, os espíritos, a criação e as leis que nos dizem que nós vamos progredir através do trabalho, do esforço próprio, e que esse progresso vai se dar na medida em que vamos deixando a nossa luz, como filhos de Deus, brilhar, aprendendo a amar,
Dr. Bezerra trouxe na mensagem inicial sobre o servir. Porque ao amar o próximo, não é? Servir não é amar o próximo? É isso que é servir. Servir é amar o próximo, naquilo que melhor pudermos atender. É a qualidade desse amor vai ser necessariamente a mesma que vivemos em nós. Porque o amor é como a água pura que flui da fonte. Se nós estivermos com esta água poluída, com baixa autoestima, com culpas terríveis, com cobranças terríveis conosco mesmo, e com impaciências e irritações, o que é que nós vamos passar para o outro? Qual vai ser a água que nós vamos dar ao outro? Vai ser essa água contaminada, porque é essa água que estamos produzindo. Na medida em que ela se limpa em nós, melhor é a qualidade do serviço, do amor que doamos ao nosso próximo. Portanto, nos amarmos, não é? É concomitante amar o próximo. Não começa, quando eu estiver me amando é que eu vou amar o próximo. Não, quando eu estiver amando o próximo é que eu vou me amar. Não tem isso. Porque aí, de novo, antes e depois entra o tempo, não é? É tudo junto ao mesmo tempo. Vamos aprendendo a melhorar a cada dia. Olha, falta 1 minuto. Nem vai precisar que nós nos estendamos, porque nós escolhemos uma história pequena exatamente para podermos trazer aqui, em homenagem a Dr. Bezerra, que nós não fiquemos preocupados se alguma coisa parece que está dando errado na nossa vida. Não, mas parece que está dando errado, não podia estar acontecendo isso na minha vida, isso não está certo. Se não foi suicídio, está tudo certo. Está tudo acontecendo como devia acontecer. Está tudo certo. Mas eu não entendo, bom, isso é outra coisa. Eu não posso não entender o que está acontecendo. Por quê? Como esta mulher. Ela não se lembrava que tinha sido uma senhora de fazendas extensas? Ela não se lembrava de nada disso e não era importante que ela lembrasse. Não tinha nada a ver ela lembrar. Bastava que ela vivesse cada dia o amor dentro dela, vivendo cada dia da melhor forma. Ela estava entendendo por que ela era tão pobre, tão, como se diz assim, tão desfavorecida da vida, enquanto, de repente, irmãos seus estavam muito bem postos e ela ali naquela miséria. Não, ela estava muito atenta à sobrevivência dos seus filhinhos, do seu lar. Então, se nós estivermos atentos ao que nós precisamos realizar a cada dia, e voltando ao Dr. Bezerra, aprimorando esse nosso servir, porque nós podemos estar sofrendo com as nossas mazelas. Mas quando nós nos voltamos para fora, o foco muda, não muda? Porque eu troco a minha mazela pela mazela do outro. E aí, enquanto eu estou atendendo a dor do outro, onde está a minha dor? Com certeza ela não está embaixo de um tapete, nem no fundo de um armário. Ela está entregue nas mãos do Senhor. Deixei minha dor de lado para acolher a sua. Tem uns bonequinhos, não tem uns bonequinhos que tem no Facebook, né? Deixei minha dor de lado para acolher a sua. E quando eu acolho a dor do outro, eu me sinto acolhido. Mas como eu posso me sentir acolhido? Porque eu estou atento a uma dor que não é minha e tem alguém cuidando da minha. Isso é fato. Se nós estamos estendendo e exercitando aquilo que viemos aqui exercitar, muitos espíritos simpáticos e amigos vêm nos fortalecer nesse trabalho, porque foi isso que nós viemos fazer nessa vida.
E não nos falta apoio, e às vezes, é claro, nos sentimos sós. Por quê? Porque olhamos para o lado e não vemos. Mas procuramos ver com esses olhos, e esses olhos nos enganam. Eu estou só. Então, vamos fazer assim, fechemos os olhos. Busquemos o alto com o pensamento. E a gente não vai conseguir se sentir só. Afirmo isso para vocês. É claro que não é fechar os olhos e ficar naquele mantra, mas eu estou só, mas eu estou só, mas eu estou só, e estou só, e estou bom. Aí eu fechei minha porta e não subo, não passo do teto da sala. É ir. É como se a criança não faz isso, quando ela é pequenininha, ela não estende as mãos para cima, assim, para que seja pega no colo. É a gente estender as mãos com pensamento. Vamos estender as mãos. Vamos elevar as nossas mãos em pensamento. Assim, como se as nossas mãos fossem compridando, atravessando os céus, as nuvens, subindo, subindo, subindo. E aí a gente lembra da mulher hemorroíça, vocês lembram? Ela tocou na orlazinha da veste de Jesus. E ele, cercado pela multidão, pergunta: quem está a me tocar? Quando a multidão inteira tocava nele. É nós subirmos. É claro que eu não vou tocar na vestezinha de Jesus, né? Já me agarro no colo dele, né? E fico ali, nos pés, pelo menos, né? Pelo menos nos pés. E ficamos ali. Nós vamos sentir alguém afagar nossos cabelos. E pode não ser Jesus, pode ser o nosso anjo guardião, um amado, querido, que já desencarnou, uma mãezinha, um paizinho, um avô, uma avó, que vai estar ali, secando as nossas lágrimas, afagando nossos cabelos e nos dizendo: vai, minha filha, vai, meu filho, você está indo bem, eu estou aqui para te ajudar. Você não está só. Vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, pelo momento de estarmos juntos, confraternizando a alegria dos nossos corações, pelo dia de hoje, pelo Dr. Bezerra, que, na verdade, é um grande símbolo de tantos corações que nos ajudam em tantos momentos, para não dizer em todos os momentos da nossa vida. Abençoa cada coração que do mundo maior vem nos socorrer, Senhor, a todos nós encarnados, desencarnados também, mas tratando aqui das lutas da encarnação, onde os nossos olhos materiais muitas vezes não conseguem enxergar esse carinho, essa assistência. Ajuda-nos a entender e a ver além dos olhos, Senhor. Abençoa-nos em nossos dias, em nossas noites, e em especial nos momentos em que a dor amiga busca chamar a nossa atenção. Obrigado por tudo, Mestre, que as tuas bênçãos nos acompanhem, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, agradecendo aqui, eu vou terminar a gravação, que eu vou falar é para gravação, está bem? Agradecendo a presença de todos. Nós vamos terminar agora a gravação, convidar quem quiser ficar para falar alguma coisa. Então, vamos terminar aqui.